Pode começar. 14 de junho. Eu o amo com um amor eterno. Antes do início dos tempos, eu já o conhecia. Durante anos, você esteve à deriva no mar de insignificâncias, procurando amor, esperando que houvesse esperança. Desde então, eu o venho acompanhando, ansioso por envolvê-lo nos meus braços compassivos. No momento certo, me revelei a você. Eu o resgatei do mar de desespero e o levei para a terra firme. Às vezes você se sente nu, exposto diante da reveladora luz da minha presença. Eu o visto com um casaco de pele, minhas vestes da salvação. Eu lhe canto uma canção de amor, cujo princípio e fim estão guardados na eternidade. Dou sentido à sua mente e trago harmonia ao seu coração. Junte-se a mim para cantar minha canção. Juntos, tiraremos outros das trevas e os aproximaremos da minha maravilhosa luz. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós ao teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, assim na terra, como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai-nos, ensinando-nos a perdoar, esquecendo de todo o mal. Não permitais cairmos nas tentações da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Amado Jesus, agradecidos estamos com a tua presença em nosso lar. Obrigado por essa oportunidade tão valiosa. Pedimos que abençoe o nosso estudo, nos ensine, Senhor, a amar mais. Fique conosco, nos oriente e conduza agora e sempre, assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, de abrir o Evangelho para ler? Levanta o dedinho, quem gostaria? Lívia. Bom, vamos lá. É o capítulo 19, o item 8. Capítulo 19, item 8, é a parábola da figueira seca. Bom, vamos lá. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E, tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Marcos, capítulo 11, 12, 13, 14, 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem,
mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando percrustadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração, depois de tê-las ouvido. Pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados das faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual para seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre ricos e pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir as coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos, em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, as sementes que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem a presa dos maus espíritos. Bom, aqui, né, rolou um puxão de orelha, né, para os médios, a gente pôde perceber, né, no último parágrafo. Enfim, eu acho muito legal que Jesus ele nunca deixava a oportunidade passar, né? Então, até nessa da figueira, ele teve, né, uma explicação, teve um ensinamento. Então, qualquer detalhe, qualquer coisa, ele levava para essa base, né, de evangelho, de ensino. E quando eu estava lendo, né, principalmente o item 9, eu pensei muito assim, do que adianta a gente querer evangelizar os outros se a gente, em primeiro lugar, tem que evangelizar nós mesmos, né? Do que adianta eu querer transmitir alguma sabedoria, algum ensinamento para outra pessoa, se dentro de mim, primeiro eu tenho que me reformular, né? Primeiro eu tenho que, sabe, parar para pensar e ver como eu estou, né? Eu pensei muito nisso enquanto eu estava lendo. Só um minuto. Eu pensei muito nisso enquanto eu estava lendo, né? No sentido de que não adianta nada, né? A gente querer transmitir algum ensinamento, alguma coisa, sem ter certa propriedade nisso, né? Claro, a gente não é evoluído nem perfeito como Jesus era, mas pelo menos a gente tem que, né, ter consciência do que a gente está fazendo para a gente em primeiro lugar, né? Para a gente ter essa autoridade, vamos assim dizer, bem entre aspas, para poder transmitir, né, o evangelho, essa sabedoria para outras pessoas, né? Infelizmente, a gente vê
eu não vou colocar aqui religião, né? Porque isso pode acontecer em qualquer segmento, não só no nosso, pode acontecer em outros, né? Que a pessoa prega uma coisa e simplesmente faz o contrário daquilo, né? Então, perde completamente o sentido da coisa, né? Do que até mesmo a pessoa que está vendo aquilo, né? Poxa, eu sigo o fulano, né? Os ensinamentos do fulano e tal, mas estou vendo que ele faz outras coisas totalmente diferentes, então você acaba perdendo sua credibilidade, né? De querer auxiliar os outros, né? De querer ajudar os outros. Isso não só sendo médium, você pode ser qualquer outra coisa, né? Evangelizador, padre, pastor, enfim, qualquer coisa, né? Que caiba a levar as pessoas para um direcionamento, né? Espiritual, enfim. Você tem que ter uma credibilidade, você tem que ter uma certa postura, uma moral, porque senão, sabe, ninguém vai te levar muito a sério. Então, Jesus, a gente percebe que ele tinha, né, essa autoridade, ele chegava e transmitia seus ensinamentos, ele sabia o que ele estava falando, e ele não falava as coisas em vão. Foi o que eu falei, uma simples árvore que estava ali, meio para lá, meio para cá, meio murcha, morrendo, ele tirou dali um ensinamento. E isso não foi uma coisa de um dia para o outro, não, isso foi durante, com certeza, séculos e séculos e muitos anos em que ele também aprendeu e em que ele também teve a sua educação íntima, a sua reforma íntima, para chegar naquele nível de transmitir esse ensinamento para a gente, né? Ele também evoluiu, ele também se desenvolveu, né? Então, a gente também tem que seguir esse caminho. Não adianta a gente ficar 1, 2 horas falando, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que isso, que aquilo. Aí a gente vira aqui, sai do celular, né? Que agora a gente está online, sai do celular e vai lá fazer tudo o contrário do que a gente estava falando. Então, sabe, não adianta de nada, né? Se a gente engana os outros, a gente não engana a espiritualidade, muito menos a Deus, né? Então, a gente tem que ter esse preparo, né? Essa fé, ele também falou, o capítulo se chama Fé Transporta Montanhas. Então, a partir do momento que a gente tem, né, esses ensinamentos dentro da gente, que foi o que eu falei, antes de evangelizar os outros, primeiro a gente tem que se evangelizar, né? Quando a gente tem esses ensinamentos, quando a gente tem essa bagagem, eu acho que é meio que consequência a gente ter uma fé racional, uma fé plena, né? Uma fé estável, né? A gente não fica igual uma montanha russa, né? Eu acho que a gente começa a ter uma plenitude, né? Que a gente sabe que, por mais que venham as dificuldades e as coisas, né? As provas, as expiações, que a gente sabe que vem, a gente tem aquela base, né? Que é a nossa fé. Então, aqui, quando ele fala da fé que transporta montanhas, né, a gente sabe que é uma analogia, né, mas que significa tudo isso, que é a fé que faz, vamos assim dizer, coisas grandiosas, né? E a gente tem essa fé, né, essa fé raciocinada que a gente fala tanto, né, no Espiritismo, a gente tem essa fé ao longo do nosso aprendizado, né, da nossa evolução, ao longo da nossa caminhada. Não é uma coisa que eu vou dormir e vou acordar uma pessoa com uma super fé, uma pessoa super plena. Isso não vai acontecer. É uma coisa que a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho, né? Ao longo da nossa vida e, quem sabe, né? Com certeza, ao longo das outras vidas também, né? Ele fala, as pessoas têm meios de serem as pessoas têm os meios para serem úteis, mas não são, entendeu? Elas se baseiam em sistemas vazios, doutrinas sem base sólida. Então, a gente tem que sempre fazer essa avaliação, né? Se a gente está nesse caminho certo ou se a gente está fazendo simplesmente, foi o que eu falei, as coisas em vão. Eu falo e faço o contrário, né? Ou faço coisas que o Evangelho, que Jesus não pregam. Então, não adianta nada, né? E aqui ele vem falar dos médiuns, né? Que
nós não somos melhores do que ninguém, né? Isso que nós temos, a mediunidade, né? Uns têm mais, outros têm menos, todos somos médios, mas isso não é motivo de, é um dom super especial, eu sou o alecrim dourado, né? Que a gente chama, né? Nas redes sociais. A gente não é isso, é uma missão, né? É uma missão de auxílio ao próximo. Em primeiro lugar, é uma missão de auxílio para nós mesmos, né? Porque se a gente está com essa mediunidade aflorada, tendo que ajudar os outros para desenvolver ela, é porque a gente, às vezes, não foi muito bacana, entendeu? Em outras vidas, e agora a gente está tendo que resgatar isso, auxiliando o nosso próximo, entendeu? Para fazer um bem aí, botar um saldo positivo na nossa conta. Então, em nenhum momento a gente pode utilizar a mediunidade como eu sou especial, é um dom supremo. Não, não é isso. A gente tem que utilizar a mediunidade como uma forma, foi o que eu falei, uma forma de auxílio, uma forma de caridade. Se a gente puder estar num centro espírita, trabalhando, né, em auxílio, estudando em primeiro lugar, né? Não adianta a gente só ter a mediunidade. A gente também tem que estudar para saber utilizar essa ferramenta, né, da melhor forma possível, né? Foi até que ele falou, né? Não adianta seguir uma utopia, um sistema vazio, né? Você tem a mediunidade, aí você usa de qualquer jeito. Não, tem todo um estudo, né? Tem o evangelho, enfim. Então, ele fala aqui também sobre isso, para que a gente não se torne essa figueira estéril, né? Que a gente tem maravilhas, a gente pode dar muitos frutos, a gente pode crescer, pode ter aquelas folhas verdinhas, né? Aquela árvore bonita que dá sombra para todo mundo, mas a gente não usufrui disso, né? E acaba secando, como a parábola aqui que Jesus conta para a gente. Então, não adianta nada a gente ter todo o potencial, mas não usufruir dele, né? Não adianta a gente ter todo o conhecimento e não se utilizar dele. Eu não digo isso nem na religião, eu digo em vários outros, né? Se você gosta de fazer, não sei, se tu gosta de cozinhar, né? Vai aprender mais e se especializar. Eu gosto de... Enfim, tem muita coisa que a gente pode, né, na nossa profissão ou como hobby. Se a gente não desenvolve, simplesmente fica para lá, né? Então, com a espiritualidade, com a mediunidade, é a mesma coisa. Se você não desenvolve, se você não estuda, fica num cantinho, né? Esquecido. Então, essa missão, bem entre aspas, né? Da mediunidade, ela vem para isso, né? Para nos auxiliarmos e auxiliarmos aos outros também, né? Eu acho que com certeza Jesus ele queria, né? Falar sobre isso também quando ele fez, né? Dessa parábola da figueira, né? Esse ensinamento, esse ato, né? Que a gente sempre fala aqui também do servir, né? A gente não tem que usar isso como uma forma de, mas é humilhante servir ao outro, né? Às vezes eu tinha isso um pouco na cabeça, né? Um pouco do nosso orgulho, né? Servir ao outro. Não, quando a gente está com o coração aberto e quer estar em auxílio e servir ao outro, também é uma forma de caridade. Desde aquela forma de caridade pequenininha que você nem acha que é caridade, que é uma coisa tão banal, até fazer grandes coisas, né? Que a gente vê por aí as pessoas fazendo. A gente não precisa ser um Chico Xavier, nem um Divaldo, né? A gente pode começar dentro de casa ou com a gente mesmo, né? Fazendo sempre esse bem. Então, não importa o tamanho nem a proporção. O que importa é que está vindo, né, do nosso coração, da nossa intenção. E lembrar sempre também que o estudo, o evangelho, também é bem-vindo para a gente saber desenvolver essa mediunidade, principalmente quem é médium mais expansivo, né? Quem, né, tem mais manifestações, né? O estudo também é muito bem-vindo e muito essencial para ajudar a controlar, ajudar a saber o que está acontecendo com a gente, né? E saber lidar com isso. Muitas pessoas, às vezes, fogem por medo, né?
o que não é normal, a gente tem medo, né, do desconhecido. Então, com o estudo, né, com essa curiosidade de querer saber como é, como não é, e auxiliados da nossa fé, né, a gente sabe que as coisas tendem a dar certo, né? Então, eu acho que Jesus ele foi perfeito, né? Como sempre, né? Falando dessa figueira seca, querendo dar esse puxãozinho de orelha na gente, de que não adianta ser belo e formoso se não tem nada por dentro, né? Então, tem que ser bonito por dentro e por fora também, para, né, para ter esse complemento, né? Não adianta ser só por fora. Então, acho que era isso que eu queria falar. Perfeito. Falou tudo. Eu sublinhei exatamente isso que você falou. Palavras trazem superficial verniz, né? Tem muito orador que sabe falar bonito, mas nada produzem de bom. E aqui no texto está falando, se você não produz, você tem que partir para a ação. Ó, tendo meios de ser úteis, não são. Então, toda vez que a gente tiver como ser útil, a gente tem que ser, para a gente não virar essa figueira aí seca. Quem mais quer falar do nosso estudo de hoje? Alguém levantou o dedo? Luciana. É rapidinho. A Lívia, ela falou realmente tudo. Eu acho que é uma parábola muito simples, assim, de você entender. Ninguém é vazio por natureza. Todos nós somos centelhas, né, divinas. Então, a gente se torna vazio por acomodação. Quando a gente não quer simplesmente estar envolvido. Uma vez eu ouvi que você ser perfeito, a gente não vai conseguir. Não somos perfeitos, estamos em processo. Mas ter ânimo de aperfeiçoamento das coisas é algo que a gente precisa estar sempre instigando dentro da gente. Então, essa parábola, ela me remete a isso. Nós não somos vazios, nós não somos secos, nenhum de nós. A gente precisa ter esse ânimo de aperfeiçoamento, de buscar. Não vamos ser bons em tudo, mas a gente é bom em alguma coisa. Então, a gente precisa se conhecer o suficiente, entender os nossos processos e trabalhar isso, não somente em benefício próprio, mas também no benefício do todo. Quando a gente entende a nossa missão, se torna mais fácil. Mas nem sempre a gente entende, assim. Então, é necessário um olhar muito profundo para dentro e buscar, tá sempre buscando, nunca se acomodar achando que já sabe, ou que já tá bom, que já fez o... Entendeu? A gente tem que estar sempre buscando, porque estamos aqui em missão. E isso o Espiritismo deixa muito claro sempre, né? Era só isso que eu queria falar. Show. Quem mais gostaria de falar? Levanta o dedinho. Ninguém? Gente, então, vou escolher alguém para fazer a prece. Vou falar. Ah, que bom. Quando a Lívia falou, como todo mundo já disse, né? A Lívia falou tudo, explicou muito bem a proposta mesmo dessa passagem, que a Lu também complementou perfeitamente dessa coisa da gente se conhecer, que a gente já, né? A gente está em busca de sair todo mundo, e que a parte que a Lívia falou da gente, como é que a gente vai, né, levar para outras pessoas aquilo que a gente, né, não vive, né? E assim, eu penso também que a forma da gente levar, né, a gente vai saber que a gente está no caminho, é quando a gente vivencia realmente e a gente não precisa pregar, falar. Nosso viver, nosso comportamento já é testemunha daquilo que a gente já vive, né? Não precisa abrir a boca para dizer, mas eu faço e aconteço. Você vai vivendo e as pessoas vão observando pelo exemplo que é aquilo ali mesmo, já comprova e já tem uma credibilidade, né? E
a gente vai passando isso primeiramente para os que estão próximos, no caso a nossa família, quem tem filhos, vocês que são mães sabem como como influenciam os filhos de vocês, né? A forma como vocês falam, de repente a forma como você vai mexer em alguma coisa, eles vão observar e vão repetir. Então, que a gente possa realmente estar levando esses ensinamentos do Cristo com o nosso viver, com a nossa vivência mesmo, né? Não só com palavras. É isso. Que lindo! Quem mais? Eu queria só dizer que eu gostei muito de ver a Jussara aqui de novo. Ela é muito bom. Quem mais gostaria de falar? Eu. É interessante, assim, ouvindo as colegas falando, né? A gente vai refletindo no que foi lido, no que Jesus veio trazer, e muito me conforta a doutrina espírita, porque há um tempo atrás eu me achava indigna de estudar ou de falar de Jesus, porque eu não sou perfeita, né? É aquela coisa da gente se cobrar o tempo inteiro, uma postura, uma posição, vamos dizer assim. Não que isso a gente não tenha que fazer, com certeza Jesus já estava nos chamando a atenção, né? Mas essa coisa de ser perfeito para poder falar do Evangelho de Jesus, né? E aí eu, nas minhas buscas, nas minhas divagações, né, nos meus pensamentos, assistindo uma palestra aqui, outra ali, eu assisti uma palestra de Haroldo que me falou muito ao coração. Ele comparou a vida da gente aqui na Terra como se a gente tivesse entrado no avião, e quem já teve oportunidade de andar de avião, a comissária de bordo começa, né, por favor, aperte o cinto, vai decolar, vocês vão usar a máscara, vai cair, vai não sei o que, ela vai dando aquelas instruções da máscara, primeiro coloque a máscara em você, depois no colega vai dando. E ele comparou que a nossa encarnação e o nosso trabalho no bem é como se fosse assim, o comissário de bordo falou, gente, olha só, a gente já está na altura do cruzeiro, está tudo bem, só que o avião vai ter que fazer uma reforminha agora aqui um reparo aqui no ar, vai ter que trocar um pneu, entendeu? Uma turbina no ar. E aí, como é que a gente ia receber, né? E é isso que é pregar e trabalhar para o Cristo, é a gente se reformar no caminho trabalhando, pregando, né, o evangelho, errando e indo adiante e trocando aquela bobina lá do avião no ar, porque é essa situação que a gente vive, né? É grave mesmo, né? Porque se você fizer um reparo num carro que está na terra, né? Na terra, no chão, ali na terra firme, tranquilo, você para, troca o pneu e agora o avião. Então, é a vida da gente. A gente vai fazendo os reparos em movimento, né? Não desistindo com as nossas quedas, né? Não se dando por vencido como uma figueira que secou, e sim como uma figueira que vai dar frutos, pode demorar, mas vai dar, né? Essa figueira, e nos enchendo de esperança a cada dia, de sermos melhores do que nós mesmos, não do que o outro, entendeu? E com certeza a gente tem algo para dar, né? De bom, porque o mal não existe. O que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz, né? Então, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, se a gente estiver no bem, fazer o bem, se esforçar no bem, né? E isso com o avião, né, já decolado, entendeu? Era isso que eu quis trazer, essa reflexão. Amei sua reflexão. Gente, vamos fazer nossa prece final? Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Jussara! Vamos lá? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, nos conectando com essas energias celestes.
que nesse momento nos encontram aqui na Terra. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos, Mestre, o Teu Evangelho, que as nossas ações possam ser de acordo com tudo aquilo que nós estudamos hoje, que nós possamos a cada dia estar envolvidos no Teu amor, a fim de que nos dê força, coragem, para que a gente possa seguir o mais longe que a gente possa conseguir. Que contigo, Mestre, estamos bem, estamos fortalecidos. Queremos agradecer, Mestre, por mais essa oportunidade, por aqueles que estão aqui, por aqueles que não puderam estar. Envolva todos os corações, Senhor, não somente no nosso Evangelho, mas toda a humanidade, Senhor. Permaneça conosco, nos auxiliando sempre. Que assim seja. Eu esqueci da água, falta de costume. Vamos fluidificar nossa água para colocar nela o remedinho necessário para o nosso corpo e para a nossa alma. Amém. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Obrigada, gente. Gratidão. Até amanhã, se Deus quiser.